Você já entrou em uma cidade e sentiu que o ar era muito pesado? Ou parecia que o calor grudava em você e te deixava com aquela sensação de sufoco? Pois é, o que muita gente não percebe é que a forma como a gente construímos não impacta só o planeta, mas também a nossa saúde e o nosso bem-estar. Hoje a gente vai explorar tudo sobre a bioarquitetura. O que é, como surgiu, como se aplica, os erros que a gente vê todo dia e quanto custa construir de forma mais consciente. Oi, eu sou a Fabiana. E eu sou a Letícia. E se você se importa com o planeta, com as pessoas e em criar negócios que não sejam só sustentáveis, mas que vão além, como a arquitetura regenerativa, então esse vídeo é para você. Para a gente entender o porquê de misturar as cidades com a natureza, é só a gente olhar para o passado. Em específico, vamos olhar para a Revolução Industrial no século XIX, quando o mundo mudou completamente devido aos avanços tecnológicos. Nesse período, as cidades estavam começando a crescer rápido demais, e para isso teve que surgir as fábricas e as indústrias para impulsionar mais construções e negócios. E foi aí que os prédios e as casas começaram a não ter nenhum planejamento ambiental. Depois disso, a gente já sabe como o mundo ficou, né? Teve um aumento surreal na poluição do ar, as ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais amontoadas e aquelas pessoas que já estavam doentes foram ficando ainda mais. O conforto térmico e a luz natural foram ignorados completamente. E mesmo que naquela época as pessoas não tinham o mesmo conhecimento que a gente tem hoje, as cidades começaram cada vez mais a se distanciar de algo aberto, ventilado e que prezava pela utilização de materiais de baixo impacto ambiental. E foi mais ou menos nesse período que a engenharia moderna começou a se distanciar da natureza. O foco passou a ser produtividade e espaços, sem pensar na saúde, no clima ou na biodiversidade. E mesmo hoje, séculos depois, as cidades ainda carregam muito dessas falhas. Como os prédios que aquecem demais no verão, ficam gelados no inverno e ainda gastam energia à toa. E a bioarquitetura surge como resposta para essas coisas. Ela resgata a ideia de integrar o ambiente com a construção, juntando luz, ventilação e materiais locais, criando assim um caminho que cada vez mais vai respeitar a natureza. Mas muita gente confunde a arquitetura sustentável com a bioarquitetura, o que na verdade as duas andam juntas, mas não são a mesma coisa. A bioarquitetura vai olhar para tudo de uma forma mais integrada. Ela vai olhar para o terreno, o clima, a vegetação, os materiais e até mesmo para a vida de quem vai morar naquela construção. Já a arquitetura sustentável é o quanto a gente impacta. Ela vai olhar o ciclo completo, desde os materiais até o consumo de energia, o reuso da água e os descartes de resíduos. E tem também a nossa queridinha, que é a arquitetura regenerativa. Porque ela não vai só evitar os impactos, mas vai melhorar o lugar em que ela for aplicada. Um prédio regenerativo vai ajudar a restaurar ecossistemas, purificar o ar e trazer biodiversidades de volta. É como se fosse uma linha do tempo. O sustentável, ele reduz o dano. Já a bioarquitetura, ela vai se integrar na natureza. E a regenerativa, como o próprio nome diz, ela regenera o planeta. Mas agora vamos para os detalhes do que fazem a bioarquitetura ser tão especial assim. Ela vai utilizar materiais de baixo impacto como bambu, adobe, madeiras certificadas, que são aquelas madeiras de reflorestamento, isso, e argila. Ela preza pelo conforto térmico natural, ou seja, ela aproveita ventilação cruzada, insolação e sombreamento natural, o que ajuda a reduzir o ar-condicionado e os aquecedores. Faz de forma eficaz a gestão de resíduos, se reaproveitando de sobras ou de materiais que já têm uma função. Sem falar que ela também faz a captação da água da chuva, o reuso de águas cinzas e faz a utilização de jardins de infiltração, que são feitos para maximizar a construção. E cada projeto é único, personalizado para o clima, terreno e necessidades de quem vai usar o espaço.
o que a torna mais uma arquitetura que se adapta à natureza e não contra ela. O que no Brasil a gente já tem exemplos que se adaptam a essa realidade. Como a cidade Matarazzo, que fica em São Paulo, que é um projeto que faz a restauração de vários edifícios utilizando a vegetação nativa. Agora, a Casa Folha, que é um projeto que fica em Angra dos Reis, que foi feito utilizando a bioarquitetura, integrando os seus princípios de ventilação natural, sombra estratégica e materiais locais. Agora para o nosso último projeto, que fica aqui no Brasil, que fica lá em Porto Alegre, que é a Unicinos, onde foi feita uma parede verde gigante. Também foi feito o aproveitamento do relevo do lugar, além de ser um projeto que entregou sustentabilidade e bem-estar. Todos esses projetos nos mostraram que é possível unir conforto, estética e consciência ambiental, sem comprometer a funcionalidade e o estilo. Agora falando da parte que todo mundo tem interesse, a bioarquitetura ela não é só bonita, mas também é muito econômica. E o que torna ela assim é porque ela possibilita a redução de custos operacionais, por conta do baixo desperdício e do impacto ambiental que ela gera, sem falar que por conta dessas questões ela faz o imóvel supervalorizar ao longo prazo. E olhando assim, ela parece ser bem próxima da arquitetura sustentável, né? Só que um dos maiores problemas da arquitetura sustentável é que um dos seus desafios é construir hoje sem pensar no ecossistema. Cada obra mal planejada destrói o habitat, consome recursos e prejudica a vida das pessoas que estão ao redor. Já a bioarquitetura, ela mostra que é possível construir diferente, respeitando a natureza, criando cidades mais humanas e resilientes. Além de evitar que a gente repita erros como a Revolução Industrial, que por um lado econômico foi muito bom, mas ambiental foi péssimo. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ver vídeos que beneficiam o planeta, assim como o nosso, já dá o like, se inscreve no canal e caso apareça o botão de hypar, clica nele para ajudar nosso canal a crescer. Porque para você entender o motivo de continuar salvando o planeta ser tão importante, clica nesse vídeo aqui.